Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Nós vamos dar continuidade ao estudo de uma obra muito interessante, que é essa aqui, que vai ser a capa desses vídeos, Mediunidade, Estudo e Prática. É uma obra da Federação Espírita Brasileira, aqui, né? Então, é um estudo muito bem fundamentado, muito interessante. A primeira parte desse projeto, né, dessa obra da federação, é dedicada aos participantes em geral do Centro Espírita e a segunda parte aos médiuns em particular. Então, nós vamos, na medida do possível, tentar explicar cada um desses capítulos, né, para que a gente tenha uma ideia melhor sobre a mediunidade. Quem já sabe, talvez encontre aqui alguma coisa interessante, e quem não sabe, bem-vindo, porque eu também sei pouco e procuro estudar, né? E se alguém tiver alguma dúvida, deixa no comentário, pergunta, deixa lá, dentro do possível eu vou procurar responder. Se vocês estão assistindo pelo YouTube, inscrevam-se no canal Liliane Baroni Ribeiro, ativem a notificação cada vez que for editado mais um vídeo, vocês vão receber o aviso. Se vocês estão assistindo pelo Facebook, Templo Espírita da Fraternidade, vão lá, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, deixem sugestões, porque é uma maneira da gente estar sempre, não só no plano virtual, né, da gente estar se conectando através do pensamento, e a ideia é essa, compartilhar conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre o método kardeciano de comprovação mediúnica. O nome é meio pomposo, mas o assunto é interessante. Com Kardec, aprendemos que a investigação, análise e conclusões dos fenômenos mediúnicos devem seguir dois fundamentos: razão e bom senso. Às vezes faltam os dois, às vezes falta só um deles, né? A gente está tendo uma época onde tem uma variedade imensa, né, de obras, entre aspas, espíritas, o que excede em quantidade, falta em qualidade. Às vezes eu começo a ler um livro, fecho, pode parar, porque tem bobagem aí. A gente precisa ter uma base de entendimento, né? Para poder dizer, olha, isso aqui é interessante, isso aqui vou deixar de lado porque contraria o que Kardec nos ensinou. Por que Allan Kardec? Allan Kardec, na verdade, é um pseudônimo de quem? Hippolyte Léon Denisard Rivet. Por que ele usou Allan Kardec? Bom, primeiro, quem foi Hippolyte Léon Denisard Rivet? Um francês que nasceu em Lyon, uma cidade da França, no dia 3 de outubro de 1804. E ele morreu em Paris em 31 de março de 1869. Aos 10 anos de idade, a família dele mandou ele para uma cidade na Suíça, que é Yverdun, para que ele fosse estudar no Instituto de Educação fundado por Pestalozzi. Aí, tadinho, né? 10 anos de idade, foi para um internato. E lá ele recebeu uma educação primorosa, muito interessada no processo de aprendizado. E quando ele volta para a França, né, que ele estava na Suíça, ele voltou para a França, ele voltou e exerceu a profissão dele, que é professor. Como ele também tinha profundo interesse no ensino, não só em dar aula, mas no ensino em si, na pedagogia, ele escreveu diversos livros, francês, aritmética, gramática, e ele se tornou uma pessoa conhecida na época como um excelente professor.
Aí, o que que aconteceu? Na época, né, o pessoal não tinha muito o que fazer, né? E tinha a sociedade, né, que eles, como é que eles se divertiam? Eles se reuniam. E estava em moda naquela época a reunião das mesas falantes. Era o top, né? Era o TikTok, né? O Instagram da época. As pessoas se reuniam, ficavam em volta de uma mesa e a mesa respondia: quantos anos eu tenho? Eu vou me casar? Com quem que eu vou me casar? As mesas respondiam. E um amigo chegou para Kardec, já um senhor maduro, Kardec, né? Respeitável, e falou assim para Kardec: vamos lá numa reunião comigo, ó, você vai ver, é uma diversão, as mesas estão lá respondendo. Kardec, muito sério, muito compenetrado, não dado muito a brincadeiras, foi lá e começou a observar. Ele viu uma, duas reuniões, começou a pensar, para um pouquinho, mesa não tem cérebro, se não tem cérebro, ela não pensa. Se ela não pensa, mas ela responde de maneira racional, alguma coisa tem por trás disso. O que será que está acontecendo? Porque ele diz assim: todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Tem coisa aqui, tem dente de coelho aí. E ele, muito sério, muito compenetrado, ficou lá, levou um caderninho com as perguntas que ele queria fazer. Você acha que ele iria querer saber, né, quantos anos ele tinha? Não, ele não foi para brincar. Ele foi para fazer uma coisa muito séria. E começou a perguntar. E aí ele descobriu uma dimensão paralela, um universo que a gente nem fazia ideia que existisse. Começou ele, os espíritos que já estavam tudo preparado na espiritualidade, toda aquela equipe começou a dizer para Kardec: eu sou um espírito, eu sou uma pessoa que já esteve encarnada e que morreu. E aí começa a ponta do iceberg. O que Kardec fazia? Como é que era a comunicação na época? Correio, cartas. Ele começou a saber em vários locais existiam essas reuniões. Então ele preparava, mandava as perguntas que ele queria que os médiuns fizessem, né? Que essas perguntas fossem feitas através dos médiuns para aqueles espíritos, aqueles seres que estavam se comunicando. E ele, usando o bom senso e a razão, foi pegando as respostas e eram muito parecidas. Muito, muito. Aí ele falou assim: existe uma unicidade dos ensinamentos. Também, quando era uma resposta muito absurda, que fugisse muito do padrão, ele dizia: isso aqui está errado, não pode ser. Todo mundo está dizendo que é branco, ele está dizendo que é preto. Ele pode estar errado. Com certeza vai estar errado. E aí ele foi consultando, ele chegou, né, se a gente lê biografias de Allan Kardec, né, ele chegou a consultar mais de 1000 médiuns para ter esse apanhado. E como ele era um professor, sabia como ensinar, ele codificou, ele colocou em código, não em código que ninguém entende, ao contrário, ele colocou uma sequência de raciocínios, né, onde ele foi desenvolvendo o primeiro livro que ele colocou junto com os espíritos, que ele fazia as perguntas, os espíritos respondiam e ele fazia os comentários. Foi o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o início de tudo. A partir de lá, o Livro dos Espíritos, nós temos Livro dos Médiuns, Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno. Tudo o resto é derivado do Livro dos Espíritos. Existe também uma obra pouco divulgada de Allan Kardec, mas assim, de uma riqueza fantástica que eu estou lendo e estudando,
que se chama Revista Espírita. Como eu disse, na época de Kardec, a maneira de comunicar era bem difícil. Então, ele se comunicava através de cartas e ele editava essa Revista Espírita. Ele relatava e você consegue, né, ver que ele desenvolveu balões de ensaio do que viria a aparecer depois no Livro dos Espíritos. Quem se interessar, você pode. Eu quero comprar para ler, riscar, grifar. Pode comprar. É só procurar na internet, a Revista Espírita. A Federação Espírita Brasileira disponibiliza o download gratuito. Você entra lá, você consegue baixar no seu computador e ler de graça. Vale a pena, é muito interessante. Então, assim, Kardec usou esse sistema, né, de investigação e ele viu que isso tinha uma lógica, desencadeava todo um raciocínio, né? E aí ele começou a entender melhor o que estava acontecendo. Não vamos nos esquecer que Espiritismo é um triângulo: filosofia, ciência e em cima e acima a religião. A religião é fundamentada na ciência e na filosofia, né? A filosofia responde perguntas: quem eu sou, de onde eu venho, por que eu sou criado, para onde eu vou. A ciência é a parte experimental, são as reuniões práticas onde nós nos comunicamos com o espírito. E a religião é que liga tudo isso, buscando nos reconectar com o nosso Criador, através do entendimento que a reencarnação nos dá. Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Se tiverem alguma sugestão, coloquem, vai ser um prazer entrar em contato com vocês. Até a próxima, que Jesus nos abençoe.